E já está chegando o sinal prontinho. Já estamos gravando a nossa live aí sobre potencial elétrico. Em princípio, nessa aula, eu não estou interessado com a teoria do potencial elétrico. Vocês vão ver isso aí lá na teoria, certinho, o potencial, define como trabalho para carregar uma carga de um referencial até um ponto qualquer, o trabalho por unidade de carga vai definir energia potencial elétrica e potencial elétrico. Toda essa teoria vai acontecer depois. O que eu quis nessa... E daí vai sair campo elétrico e tudo mais, tá? O que eu quis nessa aula é colocar um problema prático, crítico, tá? Que envolve o assunto potencial e campo elétrico. E de maneira experimental. Já que eu não quero colocar ninguém num carro eletrificado, a gente faz uma cuba de água. Então, a simulação nem sempre é uma bobeira. Ah, é muito simples. Não, não é muito simples. Na simulação você vê um monte de coisa que você não precisa passar na prática. Então, essa foi a ideia dessa aula de hoje. Botar um problema crítico, simular ele num tanquezinho de água com segurança e tirar algumas conclusões. Então, as equipotenciais, o campo elétrico, tudo sai disso aí. Então, essa foi a ideia dessa aula. Então, vamos lá. Dúvidas? Tem que ter duas. Como sai do carro, que eu não vou responder, e toda a teoria para explicar isso aí. Essa eu respondo. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu gostei dessa segunda dúvida, toda a teoria. Então, vamos lá. Só perguntar, ué. A parte... Eu não entendi muito bem aquele vídeo do cara que ele tem um carro em miniatura e ele aproxima, né, aquele choquezinho. Eu não consegui entender por que quando a pessoa... Eu não consigo... Para mim não faz sentido na minha cabeça como que a pessoa vai tomar choque pelo chão. Se o fio... se tem a borracha do carro, né, que é os pneus, e o fio, por exemplo, está encostando no capô do carro. Como que ela vai tomar choque pelo chão? Então... Sim, tá. É o que a Beatriz perguntou. O Gabriel, agora não sei, a Beatriz. Em casos de diferença de potencial muito grande, pode haver condução pelo pneu do carro. Tá, então, o ar é isolante? Perfeito. Nada é perfeitamente isolante. Entendi. Tá? Mas ali, se eu não estou errado, o que acontece mais é o seguinte, o cara toma choque porque ele está perto do carro. Entendi. Tá? Aí ele fala sobre o ar, né? O ar direto, O ar também passa a ser. O ar passa a ser um condutor, assim como você toma choque no portão, você toma choque na porta de casa, toma choque no carro. Que aquela faísquinha são cargas que saem de você e vão para o carro através do ar. Só que o potencial baixo. Imagina o potencial ser mais alto agora. Aí você tem um efeito mais crítico. Tá? Mas uma questão importante é essa, talvez. Por que o cara dentro do carro não morre? Não fica eletrocutado? Por que dentro do carro é eletricamente seguro? Tá? Esse é um conceito importante, vocês vão ver mais em teoria, a gente chama a gaiola de Faraday fala sobre isso. Vamos dizer, as cargas elétricas num metal, num condutor, elas podem se locomover. E elas vão andar de forma que elas fiquem o mais longe possível uma da outra. E vão tentar achar uma posição de equilíbrio. Quando tudo isso, quando esse equilíbrio eletrostático é atingido, tá, elas ficam de tal forma que o campo elétrico no interior desse volume é zero. Campo elétrico é zero e o potencial. Aí é um conceito fundamental. O que mede o campo elétrico? Qual a relação dele com o potencial elétrico? No experimento, nós medimos várias linhas equipotenciais e definimos o campo elétrico como um ΔV por ΔR. Ou seja, o que o campo elétrico mede é como que o potencial elétrico varia espacialmente. Daí a função matemática de operador gradiente, que é um ddx, ddy, ddz, a direção JK.
São variações espaciais. Então, campo elétrico zero significa que nessa região não há variação espacial de potencial elétrico. Ou seja, em todos os pontos o potencial é o mesmo. Ou seja, não há diferença de potencial. Ou seja, não haverá corrente elétrica. Ou seja, você não vai ser eletrocutado. Isso significa campo igual a zero. Então, dentro do carro, campo é igual a zero, potencial é constante. Ah, mas ele é muito alto. Mas ele não tem diferença de potencial. O potencial alto, médio ou baixo, esse número em si não dá o efeito. O que interessa é a diferença de potencial. Então, dentro do carro, o potencial pode ser 13.800 volts, mas é constante. Então, dentro do carro, você não tem diferença, você não toma choque. E, professor, o humano não pode causar essa diferença, não, né? Como é que é? O ser humano, nós, né, não conseguimos causar essa diferença de potencial, né? Não vai... O eletrodo não faz nenhum sentido. Né? Nossa, causar espontaneamente uma diferença de potencial tão alta assim? Ou algum outro, sei lá, algum artigo que você tenha com você, um relógio, algo do tipo, não consegue causar. Não. Mesmo porque o que acontece com a gente no dia a dia, e agora está falando agora no inverno, tempo frio, tempo seco, e você com blusa. Você começa a carregar eletricamente. Quando anda, quando a blusa atrita seu corpo, tudo mais. Você começa a se carregar eletricamente. E o teu potencial aumenta. Tanto que quando você se aproxima do metal, por haver uma diferença de potencial entre você, carregado, e uma porta, um portão, um carro, uma pessoa descarregado, quando você chega perto, pula uma faísca, pulam cargas. Mas você tem pouca carga para fazer isso. Então o efeito é bobinho. Ah, é um sustinho. Ai, tomei um choque. Tá bom, isso é coisa pouca. Tá? Agora, um poste tem muita carga elétrica para descarregar. Então aí a corrente seria muito grande. Tá, nós conseguimos chegar em kilovolts facinho, assim, no dia a dia. Facinho não, mas é possível. Tá? Mas a quantidade de carga é muito baixa. Então tem uma questão de potencial e também ter carga disponível para produzir efeito. Geralmente nós não temos tanta carga. Mesmo porque nós perdemos cargas elétricas para o ar. O ar úmido é muito fácil. O ar seco é mais difícil. Por isso que a gente toma choque no inverno, no ar seco, no lugar seco. Em lugar úmido ninguém toma choque. Quer dizer, toma menos, assim, por eletricidade estática. Tá? Mas o conceito legal é esse. Campo elétrico é uma região de potencial constante. Não é potencial zero. Campo elétrico zero é potencial constante. Não é zero. Pode até ser zero, tudo bem. Tanto que, por que você acha que eu coloquei aquele eletrodo circular com potencial maior? E botei o eletrodo plano com potencial zero? Para verificar o dentro do eletrodo? Dentro do eletrodo. Você viu que lá dentro tem potencial. Só que ele é constante. Se você mexer lá o ponto, ele é constante. E aquele valor medido é em relação ao eletrodo plano. Eu até fiquei com dúvida, porque em um dos questionários que você colocou lá, tem uma pergunta sobre dentro do eletrodo circular. Aí, para mim, era zero, né? Na minha cabeça. Uhum. Só que, provavelmente, ele não estava perguntando sobre diferente potencial, e sim a corrente. Corrente não. O campo elétrico é zero. O potencial, não. Exato. O potencial é constante. Lembra? Quando você fala em DDR, é uma derivada espacial. Então, não varia no espaço. Qualquer posição, o valor é o mesmo. Por isso que o gradiente é a função assim que encaixa nessa relação. Eu não entendi. Porque a resposta desse questionário era igual a borda. Isso. Também não fazia sentido, porque a borda tinha, mas aí depois, com a sua explicação agora, faz sentido, porque o campo elétrico por ser constante, né? O campo elétrico é zero. Uhum. Então, é uma coisa interessante. Campo elétrico zero não significa que o potencial é zero. Que não varia no espaço. Isso que é interessante.
Tá? E onde o campo elétrico é muito intenso, a variação é muito, vamos dizer, de curto alcance. Andou um pouquinho, mudou muito. É o exemplo na civil, na topografia, sei lá como chama, de você ter uma subidinha suave ou uma rampa forte. Essa inclinação é o teu campo elétrico. Tá, uma subida muito íngreme, uma descida muito íngreme, seria equivalente a um campo muito grande. Uma coisa plana, suave, é um campo muito fraco. Essa aqui é a ideia da coisa. E aí começam todas as brincadeiras. O importante é não ter diferença de potencial. Então, aquele maluco lá que mexe com aquele gerador, não toma choque. O cara dentro do carro não toma choque. Quando cai lá o raio em cima dele, aquela simulação. Então, dentro do carro é um lugar seguro eletricamente. Tá, então, aí você consegue estar numa situação de campo nulo. Porque o carro é metálico. Professor, com licença. De dentro do carro, como que ele vai perceber onde que a linha é mais longa para ele poder sair? Não vai perceber. Por quê? Porque as equipotenciais no solo dependem do solo. E o que tem embaixo do solo? Você tem ideia? Eu, batendo o olho assim, não. Pode ser que tenha uma placa enterrada, pode ser que tenha um fio passando ali embaixo, pode ser que tenha um veio de água, pode ser que tenha um tipo de pedra de solo, não sei o que tem lá. Eu não tenho a menor ideia como olho para o solo e falo, é por ali o caminho mais fácil. Na teoria é lindo. Segue uma equipotencial que você vai estar no potencial constante, vai ficar dando voltinha no carro, tá? Ou pega uma linha de campo elétrico bem fraquinha. Mas onde é que elas estão? Eu não vejo. Então, é muito bonita a solução, mas eu não sei, eu não tenho nem ideia, olhando para o solo, o que acontece lá embaixo. Então, procurar a linha ideal, eu não sei achar. Professor, então como a gente vai falar para ele sair com segurança? Tem jeito sim. Poxa. Tem que ser rápido, tá? Porque o carro tá pegando fogo. A fumaça é tóxica. Deixa eu dar uma dica, por favor. Não, vocês vão... Até amanhã vocês vão estar sabendo disso já. Poxa, se fosse situação real, eu te ligaria no WhatsApp. Então, pode ser uma solução, mas vai que eu não estou no momento certo ali disponível. Inclusive, a maneira de falar, eu fiquei sabendo, é interessante. Tem um aluno que falou, olha, como é que eu faria se você estivesse lá? Ele falou, dê ordens diretas. Não fica com blá, blá, blá. Faz isso, faz isso, faz isso. Tá bom. Se eu tiver que fazer, eu tenho que fazer isso com ele. Não tem nada de falar, olha, veja bem, vamos... Não. Ele falou, se fosse eu estivesse dentro do carro, eu queria a ordem, faz isso, pontos, para não pensar. Falei, tá bom. Professor, boa noite, gente. Boa Mas noite. uma pergunta, dentro do áudio que a gente vai gravar, a gente vai falar, né, com objetivo, rápido, porque ele tá passando, né, por uma situação, mas a gente precisa explicar também, né, por que ele vai fazer tal coisa que a gente vai mandar, certo? Sim. Esse é um desafio que eu coloco na aula, mas na prática eu não falaria de campo elétrico coisa nenhuma. Ah, não, só para ter certeza. Eu ia dar instrução completamente sem a parte científica. Falar, faz isso, por isso, assim, daria umas explicações rápidas, falar, não faça isso, porque isso pode ser problema, faz assim. Só, mas não falaria em campo elétrico, potencial, gradiente, nada disso. Mas o desafio de vocês é falar isso também. Entendi. Então, e, professora, eu queria perguntar uma coisa. Quando você faz aquela experiência com a gente, você coloca um outro elétrodo lá, que seria o carro da outra pessoa que não está com energizado, as linhas de equipotenciais, elas mudam, né? Tipo, aquela área vai um pouquinho mais perto daquele carro que tá sem energizado, e aquela outra linha fica um pouquinho mais distante. Então, eu acredito que a DDP, dentro daquela área que está perto do carro, fica menor, porque demora para mudar, né, de uma equipotencial para outra. Eu tô falando besteira. Não, elas entram em equilíbrio rapidinho. Caiu o raio, já tá em equilíbrio. Rápido, isso é muito rápido. O que acontece? Quando você coloca... vamos falar do experimento. Quando eu coloquei aquele eletrodo desligado, o que ele fez? O que você falou. Ele deformou as linhas de campo, as linhas de potencial.
Mas tem outro efeito mais importante. Quem está dentro desse outro eletrodo também tem um potencial que não zero. Sim. Se esse cara sair do carro na condição errada, ele pode também ser eletrocutado. Mesmo não tendo caído nele o fio. Você tá no drive-in. O fio caiu no carro do lado. Você fala, oh, bem feito, eu tô livre, vou embora. Se caiu no carro do lado, cuidado. Se quer tentar sair, sai pela porta mais longe, tá? Mas sai com cuidado. Porque mesmo você não tendo sido atingido pelo fio, o potencial ele espalha para tudo quanto é lado ali. Ô, professor, desculpa, não sei nem se a Gabriela ia continuar com mais uma dúvida, só pegando um gancho. Caso aconteça, igual você falou, essa hipótese, e aí você tá com o carro do lado, você não tá acidentado, seu carro tá ok, ligando o carro, dá ruim? Assim, não! Você pode andar com um carro normal. Se o carro der partida, cai fora. Entendi. Cai fora e chama o seguro, pô, chama o resgate pro cara, né, pô? Mas e o Ele pode incêndio? dar uma ré? Hã? Ele pode só dar uma ré e sair, claro, se o carro não estivesse pegando fogo, assim. Sim, se o raio cair e você conseguir ligar o carro e der ré, você sai tranquilo. Mas se o carro tá pegando fogo é porque o motor já foi. Tá? E além de todo o estresse, imagina, tá? Mas aquele exemplo lá do filme que estava até em inglês, o cara para o carro, cai o raio, aí, bom, desliga o raio, claro, ele dá a partida e vai embora. O carro funcionou. Agora, pode acontecer de que você dá partida, pode ter vazando combustível, pode, aí, sei lá. Então, só que você está numa situação crítica. Ficar parado esperando pode morrer intoxicado. Então vai ter que tomar uma decisão. Eu daria partida, tentaria dar partida e sair com o carro inteiro. Se o carro explodisse, bom, esse cheiro de gasolina antes, tá? Se não tem cheiro de gasolina, quer dizer que o negócio não está muito feio ainda. Professor, o campo elétrico ele só é zero dentro do carro. Fora já não, né? Dentro do carro. Por exemplo, às vezes vai sair e colocar a mão na parte de fora metálica do carro, você vai tomar choque ainda, não? Ou não? Não. Você e todo o carro estão num potencial só. Pode colocar na mão de fora, em cima. O pessoal comenta, você não pode tocar em nada dentro do carro. Pode sim, claro que pode. Caramba, que maluco. Então, por exemplo, o carro pode estar do lado, entre aspas, tocando no capô, e você colocar a mão em cima assim no carro, não vai acontecer nada. Não, porque você está no mesmo potencial do capô. Caramba. Agora, como você vai sair dentro do carro e subir no capô, eu não sei, mas você conseguir fazer. Mas você pode abrir a porta, pode, sei lá, esticar o pescoço, falar, só não pode tocar no solo. Entendi. Então, por quê? Enquanto você faz parte do carro, todo esse ambiente, esse volume, inclusive você, está no mesmo potencial. Não tem diferença de potencial. Porque o campo no estrutura é zero. E naquela propaganda não, o primeiro videozinho que tem, videozinho dele, batendo no carro, ele fala sobre, acho que 25 ou 35 metros que a outra motorista tem que ficar longe do carro. Isso é geral? É uma regra já pré-estabelecida ou não? Não, depende do solo, depende se o solo está seco, se está úmido, depende se tem embaixo. Então não é certeza, às vezes ela pode estar 30 metros e ainda levar um choque. Não, eu acho que na prática eu nunca vi isso acontecer, tá? Mas 10, 15 metros já está mais do que suficiente. Só que eu não arriscaria, né? Eu iria o máximo possível. Não ia ficar esperando testar, não. Você vê se 5 metros tá bom. Não deu, não. Se não deu, acabou. Uma vez só que não dá errado. Mas eu acho que uns 10 metros já deveria estar bem parado. Aproveitando esse gancho também, dentro do vídeo a gente vai trabalhar dentro da situação do vídeo. Então, não tem nenhuma possibilidade de estar chovendo, alguma coisa assim, né? Não, é bom não chover. Coitado, se chover, o solo vai estar escorregadio ainda, vai estar, nossa, aquele monte de água vai conduzir mais coisa, vixe.
Nossa, Chover é pior ainda. All-Star. Sim. Sem chuva, vai. O que mais? Professor, por exemplo, se ele tomar se ele tomar uma diferença de potencial perto do carro, é maior, é igual o exemplo que você usou, né, da bacia d'água dos dois eletrodos. Quanto mais perto do eletrodo plano, menos seria o choque, entre aspas, né? E como funcionaria isso na situação do carro? Peraí, não. No nosso experimento, o eletrodo plano tinha um potencial que era um potencial V1, interessa? E o circular um V2. Em torno de V2, você tem próximo a V2. Em torno de V0, de V1, você tem próximo a V1. Com isso ser zero. Tá, mas eu poderia ter colocado 100 volts aqui e 90 aqui. A diferença de 10 volts é a mesma. Entendi. Mas quem está aqui em volta tem que ser meio esperto aí. Tá, então, o que acontece é o seguinte, muito perto do eletrodo, você vai ter o potencial próximo ao potencial do eletrodo. Ou seja, perto do carro, o choque vai ser maior. Mas aí o eletrodo plano, no exemplo, ele se encaixaria onde na realidade ali? Um ponto muito longe. Na zona de segurança, lá nos 30 metros. Entendi. Esse que é o 0 volts. Lá é seguro. Então você tem que chegar lá. Só que você não sabe o caminho. E tem que caminhar. Então aí que está o jogo ou a diversão. Sei lá, que lado que você está. A solução é bem simples. Professor, o formato do carro altera, não altera? Ou Sim. a geometria da DTP não, da linha no começo? Sim, mas ao longo. Mas isso pode ser desprezado ou não? Eu acho que todos os carros são retangulares. Então não vai dar muita diferença, não. Tá. Porque toda a curvatura dele, do capô, não sei o quê, já não está no solo, já está no ar. Então isso mudaria se você quer sair voando. Mas você não vai sair voando, você vai sair andando. Então não tem, eles são parecidos. Tá, e as linhas devem ser uma loucura ali embaixo do carro também. Em torno do pneu é uma coisa, mais perto do motor deve ser outra, porque a interferência, nossa, deve ter mil e umas variações. Nunca vi uma simulação disso, não. Deve ser complicado, complexo. Tá, mas a ideia é usar lei de Ohm, basicamente. E aí entra um pouco também de soft skill, né? Tem que fazer com confiança, de maneira assertiva e manda ver. Se for pensar aí, tudo dançou, foi. E para piorar a situação no mundo real, você está vendo o fio encostado no teu carro. Quem disse que esse fio tá ligado? Porque os postes têm o sistema de segurança. Pode ser que tenha desligado já o disjuntor do poste lá, ou o sistema de segurança, e não tem nada. E como é que você sabe? Botando o pezinho fora? Se você errou tua hipótese, errou uma vez só. Então, você não vai ter um voltímetro que mede quilovolts para botar lá para testar. Então, na prática, o problema é crítico mesmo. O problema é... Se puder esperar no carro, espere. Até que alguém venha, até que alguém vai identificar o problema. Então, E não é uma situação irreal. Você viu o outro vídeo daquele cara na Tailândia? Que pula do caminhão e vai embora. E ele não pulou a 15 metros, ele pulou a 2 metros, sei lá. E saiu correndo.
E o outro que estava tocando no carro levou uma pancada lá. Parece que saiu vivo. Pegou até fogo. Então, mas parece que saiu vivo ele. Eu não consegui, eu não entendo tailandês, não tenho nem ideia, mas tem um vídeo mais comprido que mostra onde que ele queimou e tudo mais, assim. Quer dizer, eu deduzi olhando as imagens, porque o que eles falam, não tenho nem ideia. Então aí tá a diversão, até amanhã. Gravar esse áudiozinho explicando. Vamos gravar individualmente, cada um sobe o seu. Tá? Aí vamos nos divertir escutando os outros falar. E vamos ver se a gente se convence de que a instrução foi boa. E aí tem como você vai falar, o que você vai falar, quanto de confiança você vai passar. É uma situação bastante complicada. É muita responsabilidade tirar alguém do carro. Professor, uma dúvida que eu pensei agora em outra coisa. O outro carro, o carro que ele tá pegando fogo. Mas se, tipo, tiver outro carro ali na rodovia, igual a mulher do vídeo chegou, ela poderia entrar no carro dele, ele sem tocar no chão, passa do carro dele pro carro dela e eles vazam de lá? Tem que estar muito perto. Não, peraí. Você quer que a pessoa encoste o carro perto e ele pula de carro? Ele sai do carro dele pela janela e entra no carro dela pela janela do carro dela. Não, cuidado. Se ele tiver encostado no carro dele e encostar no carro dela, ele vira o condutor. Putz. É exatamente isso que acontece. Já percebeu? Isso ele não pode fazer, ele não pode ser o fio condutor, porque vai levar um belo tranco. Por quê? Porque tem diferença de potencial entre os carros. Tá? Num caso muito específico, daria para sair desse jeito, mas amanhã você descobre como. Professor, e se ele só, tipo, se jogar sem tocar no carro dele? Aí melhora, porque ele vai... Tá no carro dele. Ele vai para o ar, já, vamos dizer, a quantidade de carga já ficou menor, finita, tá aqui só o que tem nele, e vai cair em outro carro. Tá? Esse carro, em princípio, se tiver o potencial... vai tomar uma faiscadinha só, acho que não sei se vai ser tão crítico, não. Ai. Então, tipo, ele pode só pular assim com todo o corpo, sem tocar no chão, que ele vive. Sem tocar no chão e sem tocar no carro dele. Ele tem que sair voando e encostar no outro. Tá bom. Enquanto ele está no ar, enquanto ele está isolado, não tem nem carga entrando nem saindo. Ele está, então, numa situação estável. Porque enquanto ele está no carro dele e o fio está conectado, ainda tem carga chegando, assim. Se ele fizer alguma coisa, o poste descarrega nele. Quando ele está no ar, pronto, ele está... A quantidade de carga é fixa, finita. Aí ele vai cair no carro, talvez tome um choquezinho, sim. Mas só uma faísquinha, espero. Ok, professor. Mas aí como que eu tipo, justifico isso? Porque tem esse negócio das cargas. Só que, sinceramente, professora, eu tenho dificuldade para entender os desenhos dos vídeos. Aí, como é que eu vou explicar como é que ele vai sair vivo se ele fizer isso para ele lá na hora? São só 60 segundos. Lembra que bom, alguém vai ter que aproximar com outro carro, tá? Uhum. Quem vai ser esse maluco aí? Uma boa pessoa, professor. Claro, uma boa pessoa que não sabe física, né? Encosta lá pertinho e fica esperando. Por quê? Porque assim é bom, vai lá. Porque esse cara vai estar aumentando o potencial dele também, conforme ele vai se aproximando. E ele pode dar um problema aí também. Então não bota outro na jogada, não. Manda ele sair sozinho. Se o carro se aproximar, tá um perigo da pessoa, é isso? Esse carro vai ter potencial cada vez maior. Né? Vai ser dois em perigo agora, não só um. Porque lembra o eletrodo desligado? Ele também aumenta, ele também tem potencial alto.
Tem. E entendi. E conforme ele caminha, vai acompanhando, né? Então, aí você vai ter 2 problemas, não um. Entendi. O moço da Tailândia que o senhor comentou, ele pulou do caminhão, assim, tipo, uns 2 metros, mas ele subiu em cima do caminhão e pulou? Não, o passageiro, o chapa, vamos dizer assim, segurou na porta e pisou no chão. Pronto. Através dele, passou a corrente. E deixou a porta aberta. O que o motorista fez? Devia ser baixinho, pegou embalo no banco e saiu correndo e saltou. Não sei se instintivamente ou por conhecer. Mas ele pegou embalo, correu ali no banco e pulou. E que ele pulou, ele foi lá fora e caiu longe do caminhão. Longe, não tão longe assim, né? E no que pisou, foi embora. E nem perguntar se o que aconteceu com o outro. Você não pulou 15 metros, como fala no vídeo lá, 25. Né? Pulou 2 metros, que seja. O carro lá do vídeo, é ele que a gente vai usar como referencial, né? Não tem muito espaço para correr. Ah, não tem não. Coitado. O carro é pequenininho ali. Ele... Aí eu vou pensar. Não dá para correr tanto assim, não. É claro que a Pra ter certeza, as equipotenciais, então, no caso prático, não ajudam em nada, né? você não sabe onde elas estão. Sim. Você sabe que do carro é o potencial maior do que mais longe. Ela vai diminuir de algum jeito. Agora, de que jeito? Não tem a ver com o relevo que você vê. E você pode complicar. Imagina o cara parou numa região com muita pedra. Ele vai ter que sair, cair em cima de pedra, ele vai ter que alguém chegar perto, às vezes nenhum resgate chega, ou seja, sei lá, dá para você complicar bastante. Sim. Eu acho que na prática o problema é um pouquinho mais leve, tá? Mas vamos simular uma situação mais dramática para que vocês nunca mais esqueçam esse assunto. Individual dessa vez. Manda o áudio individual. Assim. Vocês já estão vendo o que em Física 2? Exatamente potencial elétrico ele postou essa semana. Olha só que chique. Então, Hoje. Então, você está vendo lá, potencial é o trabalho necessário para carregar uma carga de uma referência do infinito. Está vendo dessa maneira, não tá? Professor, para ser bem sincero com você, eu não assisti, porque ele postou hoje, só que a aula dele é amanhã. Aí eu vou assistir amanhã no horário da aula dele. Então ele vai te falar da questão teórica, que eu estou pulando tudo. Ele vai te definir potencial, depois definir diferença de potencial, e aí vai definir campo elétrico e vai introduzindo aos poucos esse assunto, na parte teórica. Com integrais, com gradiente e tudo mais. Toda a parte feia ele vai falar. Eu falei só a parte bonita. Ele vai falar de equipotenciais em carga pontual, talvez em sistema de 2 cargas, em placas, em esferas. Vai falar, você já ouviu falar então da lei de Gauss? Ele vai usar a lei de Gauss daqui a pouco para mostrar o campo elétrico. Vai começar a dar uma base teórica para isso. Tá, eu pulei a teoria. Eu quis traumatizar vocês só com efeito, sem teoria. E mostrar que potencial não é uma coisa do Halliday, é uma coisa do dia a dia. E aumentar potencial é uma coisa que acontece em indústria super comum. Quando você descarrega um caminhão, aqui, vamos dizer, a areia, o pó saindo, isso aumenta o potencial. E aí, se bobear, tem faísca. Que faísca em empresa significa, geralmente, desastre. Aí tem todas as normas de segurança que você tem que seguir, claro. Olha, para você descarregar o caminhão, faça isso, isso, isso. Aí você descarrega. Então, tem todo um protocolo. Certo, pessoal? O que mais? Professor, Oi. de novo o negócio
do campo elétrico. A parte traseira do carro vai ser menor lá e ele tem que seguir uma mais longa. Aí vai ser pela traseira, né? Que ele tem que sair. Não entendi por quê. Peraí. Por causa do potencial elétrico, que tem que ser devagar. Não, mas o potencial é igual em todo o carro. Na frente, do lado ou atrás. Mas depois que ele sair, pra ele ir andando. Não, eu acho que sair para trás ou para o lado é igual. Ou para frente, depende de onde caiu o raio, o fio. No vídeo, se eu não me engano, é ali no... Ele bateu no poste, então é na frente que caiu o fio. Tá, o fio encostou no capô da frente, se eu não me engano. Mas o potencial do capô da frente e o de trás é o mesmo. Tá. Então ele pular para frente ou para trás ou para o lado, em princípio... Por que em princípio é o mesmo? Porque eu não sei como é que é o solo. Mas em princípio é o mesmo. Tá bom. E naquela região em torno do carro é alta para tudo quanto é lado. Mais longe pode ficar diferente, mas a primeira, vamos dizer, as primeiras equipotenciais, vamos dizer assim, tem a forma do carro. Como tem o nosso experimento, a forma do eletrodo. Professor, mas quando ele for caminhar, né? O caminho, tipo, sempre tem um caminho mais curto e um caminho mais longo, certo? Em qualquer situação. E daí a gente tem que, tipo, né, tecnicamente, seguindo as regras da física, a gente tem que mandar ele seguir o caminho mais longo possível, mesmo não sabendo onde estão essas equipotenciais, né? Então, como é que você manda ele seguir um caminho que você não sabe qual que é? O mais longo possível, tipo, ele vai ter o caminho mais curto, que seria o reto, assim, tipo. Não, mas quem disse que o reto, vamos dizer assim, geometricamente, é eletricamente menor ou maior? Eu não sei como é que são as distribuições. Pode ser uma dica. Você sair fazendo espirais. Por quê? Porque se você sabe que deve diminuir mais rápido assim do que assim. Então você vai sair fazendo espiral. Agora, você vai dar quantas voltas no carro para poder sair? Vai ter... E se ele não dá uma volta, mas, tipo, ele for meio que, assim, na traseira do carro, ele for meio que na diagonal. Não totalmente reto, mas, assim, indo devagar na diagonal. Assim. Bom, sair pela diagonal do carro é a pior coisa. Ai, Jesus. Porque bem no bico do carro, o campo elétrico é maior. O que significa isso? Que o potencial varia muito rápido. E o que você quer é variar pouco o potencial. Então você não deve sair pelos bicos. Tá. Se quer sair, sai de lado, sim, mas não pelas quinas. Fiquem tranquilos, podem jantar à vontade, felizes, inspirar, e amanhã vocês gravam esse áudio, 60 segundos, salvando alguém. Vão dormir felizes no fim do dia. Trabalho individual. Professor, e a correção vai acontecer do mesmo jeito, né? Só que em vez do relatório vai ser um áudio. Vai ser um áudio. Você vai escutar 2 áudios e vai falar como você se sentiu. Ok. Obrigado, professor. Boa noite. Bom, tudo bem, pessoal? Posso então fechar a live? Rapidão. Quando a gente for gravar o áudio, a gente precisa evitar de todo modo, ou a gente pode falar alguma gíria, algum termos informais, assim? Não, pode falar. Eu quero que você fale também termos da física. Uhum. Quer dizer, quem vai ser salvo? É um cara jovem que vai falar o teu linguajar? Ou é um cara mais de idade, mais tradicional? Você não sei. Então você pode... Não, é um cara mais que tem um linguajar mais jovem. Então você pode falar à vontade. Ele vai entender. Obrigada. Tá? Tudo bem, pessoal? Então deixa eu desativar aqui a gravação. E muito bom. Vamos ver como vocês vão sair do carro. Até amanhã.